Olá, 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 seja muito bem-vindo. Esse é o livecast Depois dos Créditos. Eu sou o Ícaro Malta e, bom, você já deve perceber que tem alguma coisa diferente aqui, afinal das contas, hoje é Dia das Bruxas. E para a gente te assustar um pouquinho, eu vou trazer aqui as minhas amigas, minhas parceiras de Depois dos Créditos, para a gente conversar um pouquinho sobre esse dia tão especial, dar algumas dicas. Falar um pouquinho sobre as estreias e dar umas dicas dos nossos clássicos de terror que a gente ama. Mas, bom, eu vou chamar as minhas bruxinhas queridas. Depois desse longo e tenebroso mês das bruxas que a gente viveu, né, Karen? Boa tarde, bem-vinda! Olha só! Eu estou de Ghostface aqui da terceira idade, com um óculinho, sentadinho aqui, já cometi muitos crimes, muitos homicídios, estou meio cansado. É um Tô Ghostface que já tá um pouco cansadinha. cansado. Tô cansado, porque assustar os jovens, aí, os adolescentes e matar todo mundo é muito trabalhoso, né, gente? Tem que correr atrás Cansativo, né? deles, o joelho não aguenta mais, minha vista não tá boa, nem enxergo mais quem eu preciso matar, tá muito difícil. Mas tô É um aqui, né? Participação especial, me convidaram. Muito feliz com o convite, que bom que vocês reconhecem aí minhas maldades. Agradeço muito. Agradeço o reconhecimento, né? Bom, agora eu Com vou chamar minha certeza. outra bruxinha predileta, Juliana Cruz. Seja muito bem-vinda a esse Depois dos Créditos. Olá, meus amores! Oi, Ícaro! Oi, Karen! Ou melhor, Ghostface, não sei como me referir a ela hoje. Eu tô Pode aqui ser Ghost, acompanhada, para os pode ser íntimos. Ghost. Eu tô Para os aqui super íntimos. acompanhada dos fantasmas que nos assombram, né? O problema é que ele tá com vida própria aqui, deixa eu mostrar a carinha dele. Temos uma Vida eu não múmia diria. também. Vida não, né? Eu diria que com movimentação própria. Mas ele tá aqui, ó, que bonitinho. E aí vocês podem apelidar ele do que vocês quiserem, assim, algo que assuste muito. Por exemplo, boleto, falta de dinheiro. Aí fica a criatividade de cada um. Exatamente, porque hoje, como eu já disse, é o dia 31, Dia das Bruxas, né? Um dia que depois desse mês longo que a gente viveu de outubro aí, de muitos sustos, chegou a hora da gente dar uma celebrada um pouquinho, dar uma animada um pouquinho depois dessa virada de 30 para 31. Mas, bom, a gente combinou hoje de trazer algumas dicas para vocês. Algumas produções que estão estreando, ou uma temporada nova, estão fazendo estreias no streaming. E depois a gente vai dar umas dicas dos nossos clássicos de terror para aproveitar esse momento para dar aquele sustinho e dar o coração bater mais rápido um pouquinho, dar aquela animada, né? Por isso que a gente gosta de tanto de assistir filmes de terror, não é mesmo, Ju? Bom, eu sou suspeita, eu amo. Eu sei que algumas pessoas acham estranho, né, essa fascinação pelo gênero, mas é aquilo. O horror é um lugar do susto onde acontece algo esperado. A vida é muito mais assustadora do que qualquer enredo de filme de terror. Então, eu sou daquelas que curte o gênero para dar uma abstraída mesmo, sabe? Porque eu sei que a realidade está aí para nos mostrar, especialmente para nós brasileiros, está aí para nos mostrar o quanto ela pode ser sombria. Certo. Nesse livecast a gente vai conversar um pouquinho sobre Clube da Meia-Noite, né? Que é um sucesso aí da Netflix, que estreou recentemente, né? Tem a sua primeira temporada, parece que aí tem uma segunda temporada a caminho, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. A gente também vai conversar sobre a nova temporada do Chuck, essa reformulação aí que o boneco assassino teve nesses últimos dias, nessas últimas produções, né? A gente vai falar sobre o final da nova trilogia do Halloween, bom, o aparente final, pelo menos, da nova trilogia do Halloween, Vai né? saber, Michael né? Myers aí mais uma vez voltando depois de várias e várias vezes. E vamos falar um pouquinho sobre os nossos clássicos. Então, vamos começar? Bora! Bora. Bora. Bom, a gente vai começar então pelo Clube da Meia-Noite, que a gente teve uma. Antes da gente gravar isso aqui, a gente teve um debate aí um pouquinho. Peraí, o Ghostface vai se revelar agora, só um minuto, momento de tensão. Só um minuto. Para quem não sabe, Ghostface não gente, tá mais aguentando de calor, não a tô máscara. conseguindo chegar ao roteiro, tá péssimo. Então, Para quem peraí, não tá já vendo, volto, eu já volto. a Karen tá com a máscara do Pânico, daqueles filmes, daqueles filmes Pânico. Agora ela tirou a máscara, tá? Exato, Eu tô com um parzinho de Ghostface. chifre e a Juliana Ghostface tá vilão, acompanhada de um fantasma e de uma múmia. Gasparzinho. E tem um gato também, ó. Peraí.
Mas, ó, gato preto não dá azar, tá, gente? É O lenda gato preto urbana isso. É bonitinho. verdade. É, Bom, E eu vamos só falar então com do minha Clube da blusa Meia-Noite. do Nosferatu, olha lá. Ah, é verdade. Também a Karen tá com uma blusa do clássico. Nosferatu. É um clássico. Clássico, clássico. Então, grande Você vai falar produção agora. aí, pessoal da equipe. Inclusive, tem só um parênteses aqui, tem uma possibilidade de um remake de Nosferatu vindo aí, né? Uma coisa assim, né? Tem medo, Era, hein? um, Não sei era o não, menino hein? que fez It, né? Que ia fazer. Uma coisa assim. É. Eu fico Bom, meio assim, bom, a gente vai discutir aqui, né, o quanto, porque a gente tem aí tanto Chuck quanto Halloween, né? São sim. produções aí já renomadas e que ainda estão tentando tirar algum suco, né, dessas franquias. E aí a gente vai ver aqui se deu certo, se não deu, mas é complicado, eu sempre fico um pouquinho de receio, né, quando mexem em coisas assim que deram tão Principalmente no clássico certo, do né? Bom. Mas ao mesmo tempo também, poxa vida, né? Quem vai assistir um filme, né, além de nós que somos esquisitos, quem que vai assistir um filme dos anos 20 mudo, alemão, mudo? É difícil, né? Então, O de pai de repente, todos os vampiros. um remake aí para quem gosta, né, desse tipo de história, não sei, é uma Uhum. história muito bacana. É, aí pode, né, conhecer num formato mais moderno, assim, não sei. Legal. Ju, então vamos começar agora a falar sobre o Clube da Meia-Noite, que é um sucesso da Netflix, né? A série do Mike Flanagan. Eu nunca acerto falar o É. nome dele. Bom, eu Conhecido falo Flanagan, mas se Flanagan, tiver né? errado, Mike, não brigue conosco. Conhecido como o criador da pessoa que adaptou a Maldição da Residência Hill, né? E que já está disponível no catálogo de streaming. A gente teve uma conversa aí sobre se era mesmo uma série de terror ou não, e a Juliana vai explicar um pouquinho para a gente da história agora, para a gente tentar entender se a gente classifica ou não o Clube da Meia-Noite na categoria terror, né, Ju? Bom, essa conversa também rolou aí entre os fãs, né? O Mike Flanagan conseguiu, acho que, criar uma nova base de fãs aí para o gênero de terror, com as criações muito bem sucedidas que ele fez, né? Para a Netflix, então existia bastante expectativa para a próxima empreitada dele, né? O Clube da Meia-Noite, que, ao que tudo indica, era um projeto assim muito aguardado por ele, que ele já queria trabalhar há mais tempo e que ele tinha vontade de que não se encerrasse só em uma temporada, né? Que fosse algo que tivesse uma vida assim mais estendida. Agora a gente sai, mas não sai, né? Daquela coisa do terror, né? Dentro de uma residência e tudo mais. Mas o tema ele já fica, acho que um pouco mais denso, adulto, talvez, e triste, né? Porque a série vai acompanhar um grupo de jovens adolescentes, então pessoas muito jovens, que têm câncer em estado terminal, e ela se passa no começo do milênio, né? Então, a gente, né, antes ali dos celulares, com o smartphone e tudo mais, então uma época onde você, enfim, circulava, né, menos informações, você não tinha muitas coisas de redes sociais, e esse grupo de jovens, eles escolhem uma espécie de um hospital, né, uma casa, onde eles podem meio que escolher como eles vão passar esses últimos meses, dias ou semanas deles enquanto doentes, né? Não posso nem dizer direito que chega a ser cuidados paliativos, não sei como a gente poderia chamar essa casa hospital. E lá nessa casa existe todo um passado, né, um pouco macabro, de um culto que lá se estabeleceu, de uma jovem que conseguiu se internar lá e se curou do câncer. E aí esses adolescentes, apesar de, em parte, já aceitarem essa sentença, né, que eles têm, porque no caso já seria um caso terminal da doença, eles também começam a vislumbrar a possibilidade de melhorar. Então, a série traz essa questão, né, da doença terminal, de pessoas muito novas lidando com a finitude, lidando com a frustração daquilo que elas não vão poder experimentar e viver.
Mas, ao mesmo tempo, qual é o passatempo deles? O passatempo deles é se encontrar na biblioteca para contar histórias de fantasmas à meia-noite. Então, aí vem, né, a ideia do Clube da Meia-Noite. E brincando um pouco com essa ideia de que, em algum momento, todos eles também serão fantasmas, todos eles também só serão mais uma página da história. Então, ela traz esse tema já mais denso e eu acho que ela, para mim, ela despertou muito mais drama, apesar de trazer conteúdos aí do terror. Mas eu também queria saber o que você achou, Ícaro, porque a gente começou essa conversa, mas a gente não terminou ela. Verdade. Bom, para quem não assistiu, não está familiarizado com a história, a série ela tem um fio cronológico, né, de acontecimentos, começo, meio e fim da temporada, mas cada episódio é meio que voltado para um personagem específico. Então eu tenho um episódio que conta a história de um personagem, na verdade não conta a história do personagem em si, eles encenam, né, assim, dentro da imaginação da série, eles mostram a história que aquele personagem está contando. E essas histórias são interessantes porque o que acontece? A gente acaba descobrindo, através da mentira deles, da historinha que eles estão contando de fantasma, a gente começa a conhecer um pouquinho mais dos próprios medos, dos próprios anseios, ou da própria história que cada um tem. Assim, e eu acho que esse é um atrativo para mim, que eu não sou o fã do gênero de terror, mas eu acho muito legal como o terror pode tratar alguns outros assuntos. Então, assim, a gente tem um jovem que ele tem pressão por ser perfeito e por atingir perfeição, e a família dele espera que ele vá se curar, mesmo ele estando no terminal. Então, a história dele é uma história de assassinato que envolve meio uma pessoa que finge que quer ser perfeita e tudo mais. Assim, então, assim, eu acho que são exemplos, são histórias muito legais. E para quem também não está familiarizado, o Clube da Meia-Noite é inspirado nas histórias, não em um livro específico, mas em várias histórias de um escritor chamado Christopher Pike. E é muito triste saber a história de origem desse livro em específico, porque uma fã desse escritor mandou uma carta para ele. Ela estava em estado terminal e ela mandou uma carta para ele dizendo que ela tinha o próprio Clube da Meia-Noite e foi onde inspirou ele a escrever esse livro. E ela pediu para ele para que ele escrevesse uma história para esse Clube da Meia-Noite que ela tinha. E ele escreveu a história muito rápido, desse livro muito rápido, só que ela chegou a falecer antes do livro ficar pronto. Então tem um drama por si só, né, na criação dessa história, e tem um drama, por mais que as histórias sejam de terror, tem esse drama implícito aí que permeia toda essa situação de você saber que tá com a morte, você ser tão jovem e tá com a morte iminente, assim. Tá flertando com a morte nesse sentido. Bom, dei todo esse preâmbulo para falar aqui. Todo o background da história é um dramão, para mim, um drama adolescente, eu encarei assim. Mas as histórias, se você assistir uns episódios e focar nas histórias que eles contam, aí a gente tem um terror. Aí dá para flertar com o terror. E eu não acho que foge tanto do que o Michael Flanagan está fazendo nas outras histórias dele, né? Nas outras adaptações que ele fez. Acho que principalmente Mansão Bly, né? Que é um pouquinho mais arrastado, tem um pouquinho mais de drama. Uhum. Sim. Né? E até tem uma outra coisa interessante, que tem um dos episódios aí que o Mike foi criticado por não dar susto nas pessoas, né? Não ter o famoso jumpscare. Jumpscare é quando a cena te dá um susto, né? E ele colocou aí, bateu um recorde de quantidades de jumpscare numa mesma produção, várias vezes, em várias cenas, só para falar como esse recurso é chato. Mas... Foram 21. 21. 21 sustos que entrou pro Guinness World Records. Acho que foi feito realmente para entrar no Guinness, porque é desnecessário. É muito chato. Assim, eu acho o jumpscare interessante quando ele é bem feito. Eu sempre vou trazer a invocação do mal quando eu falo de jumpscare. Que é a construção daquelas palminhas em invocação do mal. Eu acho que é a definição do jumpscare no audiovisual. Mas, então, eu enxergo como se fossem duas séries em uma. Eu enxergo o fio condutor do drama,
trazendo todo esse drama dos adolescentes, mas tem essas histórias de terror que, para mim, que já não sou uma pessoa que muito do terror, que já me assusta. É o suficiente para me dar susto. E você, Karen, você achou? Só antes da Karen falar, só um adendo. Se tivermos mesmo a segunda temporada, eu não vi se ela já foi confirmada. Existe aí, tem um cliffhanger que dá para trabalhar mais as questões ali, mais sobrenaturais, talvez. Então a gente pode esperar. Existe essa abertura para ter mais terror na segunda temporada, caso ela seja feita. Vai lá, Karen. Não, mas tudo indica que vai ter, viu, Ju? Na verdade, é uma vontade do Mike Flanagan, né? Ele disse que, enfim, tudo que ele pensou sobre o Clube da Meia-Noite foi pensado como uma história que terá continuidade, né? Ele chegou a dar uma entrevista dizendo que ele já tem uma continuação aí escrita, assim, bem encaminhada, né? E aí ele está esperando a Netflix dizer se ele pode seguir com a missão ou não. Eu acredito que a Netflix vai dar um sinal verde, né? É uma série que, assim, não teve uma resposta enorme, né? Como a gente tem visto, por exemplo, da série do Jeff Dahmer, que a gente comentou no episódio passado. Mas tem, acho que o filão aí a ser explorado, né? Enfim, eu acho que a Netflix deve dar o sinal verde, até porque ficaram algumas pontas soltas, assim, né? Coisas para serem respondidas, né? Tanto que tem muita gente, assim, perguntando sobre algumas questões levantadas e não respondidas, né? Questionando coisas que aconteceram aí no final do episódio, que não entenderam muito bem, enfim, a gente não vai ficar dando spoiler aqui, mas, enfim. E eu acho que é o que você falou, né, Ju? Acho que tudo indica essas pontas soltas, elas são propositais, né? Essas séries que normalmente já deixam ali uma pulguinha atrás da orelha para você querer assistir a segunda, terceira, quarta temporada. E com essa declaração do Mike Flanagan, tudo indica que vai ter, que eu acho muito difícil a Netflix barrar o projeto, né? A não ser que, sei lá, fique muito caro ou coisas do tipo, mas acho que uma série como essa não é tão caro quanto, sei lá, The Crown, por exemplo, que é um absurdo de caro, mas como faz muito sucesso, a Netflix continua investindo, né? Eu acho que vai ser o caso dessa série, né? Mas vamos aguardar, né? Acho que isso vai se confirmar um pouco mais para frente, acho que não vai ser agora. Bom, então fica a dica para você que se interessa por drama adolescente de alguma maneira, se interessa por terror, a gente viu que tem os dois, então dá para agradar dois públicos diferentes, mas fica a dica para Clube da Meia-Noite. Agora a gente vai seguir com a nossa conversa porque o Boneco Assassino voltou para a segunda temporada, depois de fazer muitas vítimas em filmes diferentes. Chuck retorna para uma segunda temporada e totalmente repaginado, tecnológico, assassino do mesmo jeito. Tem várias discussões aí. Eu achei assim. Eu confesso, não assisti a primeira temporada inteira, assisti pouquíssima coisa. Mas assim, o Chuck, agora falando sobre coisas da minha infância, o Chuck foi o primeiro medo assim absurdo que eu tive de uma coisa de terror. Eu não sei porque no começo no final dos 90, começo dos 2000, ele passava muito Chuck no SBT, eu acho. E me assustava muito a ideia do boneco assassino. Me assustava muito a ideia do boneco assassino. Você lembrava do boneco do Fofão? Acho que a gente precisa explicar, né, gente, para os mais novos. É que nós somos, assim, jovens idosos, né, gente? E aí, se bem que acho que nem é do nosso tempo isso aí, mas foi uma coisa que acho que a internet resgatou e acabou sendo um mito conhecido, assim. Que tinha um boneco do Fofão que as pessoas achavam que tinha uma faca dentro dele, né? Um negócio muito bizarro, assim. E aí tinha umas coisas, assim, né, de bonecos assassinos e pegou um pouquinho aí da época do Chuck, até porque o Chuck
teve várias sequências, né? Uhum. Mas aí pode... O meu, no caso, assim, o que mais me iniciou no medo foi o Fred Krueger, né? Hora do Pesadelo. Mas, enfim, interessante que o seu foi Chuck. Nossa, Continua aí contando a sua história. A minha primeira imagem de terror, assim, é o Chuck. Ica, eu tinha medo do Chuck também, viu? Eu confesso. Eu vou ficar virando toda hora meu fantasma, porque eu achei que ele tá bonitinho. Só que ele tá dançando aqui, ele tá rodando. E nos 3 primeiros, ele era mais, né, terror ainda, depois enveredou para uma coisa um pouco mais comédia, e aí depois agora foi resgatado aí nesse novo formato. Mas ele tinha umas caras sinistras, eu ainda defendo. Mas a minha recordação mesmo é assistir depois de adulta e começar a rir do porque eu tinha medo quando eu via o take do boneco assim em cima da atriz, sabe? Eu preciso confessar, o único filme que eu assisti inteiro do Chuck foi o Filho do Chuck, gente. Nossa, que é bem assim, escrachado, né? É uma comédia. É um filme que ele se assume como trecheira. Ele se assume muito como trecheira, propositalmente como trecheira. Então, assim, eu acho que eu nunca encarei os meus medos, o Ju. Talvez se eu desse chance de assistir o Chuck hoje, eu ia ver que é muito, muito, muito mal feito. Você ia ver a cena e ia falar, gente, não pode ter plano aberto com o Chuck, tem que ser só na fachada, para não ter o medo, entendeu? Eu tive essa experiência também com Noite do Pesadelo, viu, gente? Eu morria de medo quando era criança, e aí eu revi, assim, mais velha, e é tão tosco, assim, que eu falei, gente, como que eu tinha medo de um negócio tão, assim, sabe, tão ridículo, assim, você dá risada hoje em dia, né? Mas é isso, né? Ao longo aí dos anos, né, o cinema vai melhorando seus efeitos especiais e, né, enfim, talvez hoje não sei, um filme de terror que dá muito medo, daqui uns anos o pessoal vai dar risada, não sei. Porque, sei lá, daqui uns anos vai ter você vai colocar aqueles negócios de realidade e vai ver, tipo, um monstro, assim, atrás de você e vai falar, nossa, isso é realmente assustador. Esses filmes que você vê numa tela plana não dá medo. É a evolução das coisas, né, assim. Mas é muito engraçado você ter essa... nosso produtor Willy também, Fred Krueger, ele tinha medo, viu? Então, realmente não era só eu ali. Mas é legal fazer é legal fazer esse exercício, assim, de você assistir coisas assim de quando você era criança, e não precisa ser de medo, qualquer coisa que marcou tua infância, assim, e assim, é gostosinho que tem aquela nostalgia envolvida, mas é legal ver como a sua percepção das coisas muda, né? Muito interessante esse exercício. Esses dias eu vi um vídeo no YouTube que falava assim, alguns filmes que a gente não pode pausar, porque qualquer hora que a gente pausar esse filme, a gente vai ver uma coisa que não é pra gente ver, né? Porque os filmes são feitos para assistir no cinema, o cinema não dá para pausar, mas quando a gente assiste em casa e dá para pausar, a gente vê coisas que a gente gostaria de ver. E aí mencionou, acho que o primeiro sexta-feira 13. Primeiro. Halloween? Meu Deus, Fred Krueger. Primeiro Fred Krueger. Hora do Pesadelo. Hora do Pesadelo, tô tentando lembrar o nome. E que na cena final que ele puxa pela porta, assim, que tem um corte de câmera, que nitidamente você vê que ele tá puxando um bonecão. Assim, nitidamente um manequim, assim, tá sendo engolido pra dentro da porta. Então, a gente não pode pausar. O Willy comentou aqui de outro filme que eu também acho muito bom, que é Os Outros, com a Nicole Kidman, que aí já vai, né, numa outra pegada de terror, mas que também tem ali uns momentos de jumpscare muito bem feitos, né? Porque eu acho que a questão, voltando ali, é o uso, né? Em alguns filmes é muito manjado, a gente já fica ali esperando a hora que aquilo vai acontecer, né? E nos outros você tem uns momentos que dão um medinho, assim. Mas voltando agora para o Chuck, Karen, conta um pouquinho dessa segunda temporada, desse segundo ano. A crítica recebeu bem a primeira temporada, é isso? Sim. Eu, na verdade, eu tô que nem você, assim, eu não terminei de ver. Não é nem porque eu achei ruim, assim, mas é porque tem muita
coisa para ver, né? E, enfim, temos que trabalhar, pagar boletos, e nem sempre dá para ficar vendo série tanto quanto a gente gostaria, né? A gente gostaria muito mais de gastar nosso tempo vendo série, mas enfim, é preciso trabalhar e pagar as contas, não é mesmo? Mas a primeira temporada foi bem recebida, enfim, claro que a gente está falando de um personagem aí que ele já tem, né, uma carga assim que já atrai as pessoas para assistirem, mas poderia ter sido um fracasso, né? Aparentemente não foi bem recebido, tanto que foi renovado. E nós temos aí, enfim, a história basicamente é a mesma, né? É o boneco ali querendo vingança, né? A história do boneco, não sei se vocês conhecem muito bem, mas é um serial killer, né? Que transferiu sua alma pro boneco, uma coisa assim uma coisa quase que de voodoo, assim, muito, muito esquisita. E aí ele tá ali procurando vingança, enfim. Que é basicamente a história do filme original, né? Que foi lançado em 88. Eu não tinha nem nascido, gente. Estava para nascer, mas ainda não tinha. Que baby, né? E aí, o filme fez tanto sucesso que temos aí, né, 6 sequências, né? A série de televisão teve remakes e, enfim, videogame e até boneco, né? Para quem, sei lá, tinha coragem de comprar um boneco. Não sei se eu compraria. Não sei, talvez eu compraria um Funko, assim, que parece uma coisa mais inocente. Mas um Mais boneco, assim, aceitável, tipo, né? tamanho real, ele não ia dormir no meu quarto, gente. Eu ia deixar ele trancado no banheiro, não sei. Assim, nunca se sabe, né? É sempre Eu bom também não prevenir. ia, não. Não. Sabe que as minhas sobrinhas, elas têm umas bonecas que são tão reais, que parecem aquelas reborn, e eu tenho pavor de olhar para a cara delas. Sim. Que a todo momento eu acho que elas vão piscar o olho, sabe? E falar comigo. Sim, dá Então, muito não. medo, gente. Eu não sei qual que é a pira, mas tem esse negócio, né? Com brinquedo, com boneco. Gente, eu já tomei um susto com uma Baby Alive uma vez. Foi quase que materialização de Chuck, cara. Eu nunca tinha visto um Baby Alive. Olha aí, Baby Alive Alive é a nova geração de traumas. Eu não conhecia o Eu conceito já de vi, Baby assim, Alive. na vitrine da loja, e aí falei, gente, largaram um bebê ali, é um boneco, gente. Falei, gente. E aí eu tava Mas num lugar assim, e tinha uma menina com a Baby Alive, o boneco virou a cabeça assim, aí eu falei, gente. Aí depois eu fui descobrir que aquilo é um brinquedo que se mexe, pisca e fala, é esquisito. Mas não é muito a minha praia, não. Mas, Karen, as crianças de hoje são corajosas de ter esses brinquedos. Muito corajoso. Eu achei que o Chuck, pelo menos, ele voltou mais repaginado em valores, talvez, mais do século XXI agora, né? Porque ele se atualizou, gente. Ele Diferente se atualizou. de algumas pessoas, ele se atualizou. Agora, hoje ele é vegano. Não, agora ele não quer só vingança, ele está se vingando do bullying que o menino sofre. Ó. Então, assim, até o Chuck conseguiu fazer uma caminhada pela evolução. E você, por que não, né? Fica aí a dúvida. É engraçado, né, gente? Sempre trazendo pro high school, né? Faz muito sucesso, né? High school. É impressionante. Eles têm uma coisa. O high school de vocês foi tão assustador assim? O meu não foi tão ruim assim quanto no cinema norte-americano. Então, depende, assim, no termos de notas que eu tirava de matemática e física, foi bem assustador. Mas assim, no geral, a parte social foi tranquila, assim. Mas eu acho que eu tive sorte, né? Porque tem muita gente que passa por muita dificuldade na escola por conta de bullying, essas coisas. Não sei como está hoje em dia. Sim, sim. Mas pelo menos hoje em dia você discute isso, né? Eu, na época de escola... tem nome, né? Hoje tem até nome, né? Antes você nem falava em bullying, era só, sei lá. Que não. É assim mesmo. E assim, talvez. É bom, né? Porque pelo menos a gente tá vendo uma coisa, um problema, tá dando um nome, mostrando que existe, a gente pode discutir isso, né? E até mandar o Chuck para resolver isso. Maravilhoso. Na dúvida, manda o Chuck. Manda o Chuck. Eu não vou falar como é que foi meu ensino médio, porque a gente não está aqui numa sessão de terapia, a gente está no podcast, então a gente vai... Gente, agora eu tô me sentindo mal, assim, parece que meu ensino médio foi incrível. Não, ai meu Deus, a gata pulou e quase levou agora o fone.
Pronto, voltando. É o momento dela. Deixa ela aparecer, que ela quer estrela. É o momento dela, ó. Coisa mais linda. Coisa gostosa. Eu amo gatos. Eu amo bichos, gente, no geral. Eu e a Ju somos loucos por bicho, né, gente? Não é que assim, foi super, uau, que incrível, eu super social. Não, é só que eu acho que a escola que eu tava, as pessoas estavam meio nem aí, sabe? Era meio tranquilo, assim. E era uma escola pública, não era uma escola. Enfim. Mas eu acho que nos Estados Unidos é mais pesado, né? Esse negócio eu lembro muito mais de bullying nessas coisas no ensino fundamental do que no ensino médio, né? Então, pode ser também óbvio que da minha experiência, né? Mas vamos sair da sessão de terapia. Chega de gatilho. Se você quiser aí compartilhar como foi seu ensino médio ou sugerir, faça um podcast só sobre filmes de ensino médio, a gente também pode fazer, ó. Tem muito material. Desde que não termine todo mundo chorando, a gente pode pensar. Pode pensar. Bom, agora a gente vai seguir o nosso programa de hoje para falar do final, podemos chamar assim. Sei lá. Acabar? Espero. Não sabemos. Eu espero. A franquia Halloween chegou na terceira. Eu já perdi as contas, tá? Mas é mais um final para a franquia Halloween com Halloween Ends. Para quem não tá se lembrando, Halloween é aquele filme clássico de terror da década de 70, que tem aquele cara, o Michael Myers, que é aquele assassino mascarado que persegue adolescentes na noite de Halloween. É o primeiro slasher, eu acho, assim, o primeiro slasher que criou o slasher, né, as tradições do slasher. Slasher é o tipo de filme que tem um assassino que mata as pessoas mais ou menos esfaqueadas, assim, persegue as pessoas. Bom, a trama de Halloween Ends, ela vai finalizar a história que começou lá em 1978, né, no filme original, e a nova trilogia que foi criada aí mais contemporânea da gente, né? Ela se passa 4 anos depois de Halloween Kills, que foi lançado em 2021, e vai seguir os desdobramentos da carnificina promovida pelo Michael Myers, né, que é o bicho-papão aí numa noite de Halloween, que aconteceu lá em Halloween Kills. O final da trilogia também vai estar conectado, como eu já disse, com Halloween, e vai mostrar o último embate, promete mostrar o último embate da Laurie Strode, que é vivida pela Jamie Lee Curtis, a primeira Final Girl, enfrentando o Michael Myers pela última vez. 45 anos de história desses dois, né? Uma relação absurdamente tóxica. Mega abusiva. Vezes, muito abusiva. E foi desdobrada e eles já passaram de... Até irmãos eles já foram, e depois foram desfeitos esse laço do sangue. Assim, eu admito que eu fiquei muito surpreso com a recepção que essa nova trilogia teve, né, quando ela começou. Acho que foi 2018, né? Que foi o primeiro filme dessa trilogia. Foi 2018, essa... Apagou todas as sequências, tá? Só dizendo para quem não tá familiarizado com a história, Halloween teve o primeiro filme em 78, logo depois foi feito um segundo filme, e várias continuações. Essas continuações todas foram... Na verdade, gente, vai aparecer o Leatherface na casa do Ícaro daqui a pouco, né? Desculpa. Incrível. Vamos lá. Não, mas tá ótima essa trilha sonora pro Dia das Mães. Você tem que agradecer seu vizinho que tá fazendo obra. Bom, e aí esse filme ele varreu todas essas continuações para fora do mapa e aí criou uma nova história, uma nova continuação focada no personagem que é o personagem símbolo dessa saga, que é o Michael Myers, e na Laurie, né, o personagem da Laurie, vivido pela Jamie Lee Curtis, que voltou para essas sequências. Ela voltou para Halloween 2 e depois voltou para essas sequências. E aí eu quero ouvir de vocês, a gente vai continuar falando sobre esse filme, mas eu quero ouvir de vocês, o que vocês acharam dessa retomada. Já é um movimento aí de retomar muitos e muitos filmes de terror, de revisitar esses clássicos todos, mas quero ouvir a opinião de vocês sobre esse episódio específico, né, Halloween Ends. Eita! Olha, começa aí, Karen. E aí, parou ímpar? Você ganhou.
jogar bomba para mim. Não, eu gosto muito de Halloween, sou suspeita para falar, porque, cara, Halloween é um filme, assim, ele é um divisor de águas, assim, né? Porque na época que ele foi feito, acho que, né, eu não sou de 78, tá, gente? Eu não sou tão velha assim, mas assim, Sua mas pele ali a tá respeito, ótima. minha pele tá ótima, né? Eu tô sugando a alma aqui dos jovens, ó, Não que é? assim, Para continuar jovem, para continuar meio clube continuar da jovem. meia-noite. Ó, tudo se conectou nessa live agora, gente. Nada se cria, tudo se transforma, não é mesmo? Enfim. E aí, enfim, é uma coisa realmente bem diferente, né? Aquela época. E é um filme que, se você for ver hoje, ele não é uma coisa de assustar, assim, sei lá, um monstrão te perseguindo loucamente, assim. Ele é super paradão, assim, né? Ele é mais uma coisa de clima mesmo, de suspense, do que realmente sustos e coisas acontecendo e tal, né? Mas isso para a época foi, né, revolucionário. Eu acho até hoje um filme genial, assim, nesse sentido, né? Com pouca coisa ele consegue fazer tanto, né? Assim, o clima de mistério que se instala é muito criativo, assim, como eles conseguem isso, né? Aí, assim, teve várias continuações e aí realmente perdeu a mão, assim, porque, meu, tem continuações que eu nem sabia que existiam, assim, umas coisas muito bizarras. Você vê o pôster, assim, você fala, Jesus, o que é isso? Acabei nem me arriscando nas continuações, porque, enfim, não queria estragar, né, o que eu tinha visto, né? E aí, quando chegou essa trilogia nova, eu resolvi assim, dar uma chance, porque as reviews estavam boas, as críticas estavam favoráveis, eu falei, tá, vamos ver. Achei, assim, achei interessante como eles resgatam a história e partindo, né, da relação da Jamie Lee Curtis, que esqueci o nome da personagem, mas enfim, a Jamie Lee Curtis, né, todo mundo conhece todo mundo conhece o nome dela, de qualquer forma. Enfim, de como ela né, fica atormentada, né, com o que ela viveu com esse maníaco, né, e de como ele também teve, de certa forma, a trajetória de maníaco dele alterada por ela, assim. Então, essa trilogia, ela explora essa relação e eu achei que tem, sei lá, o roteiro, ele consegue coisas, assim, interessantes, criativas, né? Mostra que ainda dá para tirar alguma coisinha disso. Não é excelente, assim, não é tipo, nossa, que revolucionário, não é. Mas eu acho que é uma atualização interessante, porque ele não vai criando coisas assim do nada, assim, ele parte da história que aconteceu em 78 e de como isso mudou eles, assim, né? Sim, Eles são outras pessoas depois que eles se encontraram, assim, basicamente. E aí essa sim. trilogia vai explorando isso. Então eu acho que para quem gosta do original, é legal assistir, né? Para você ver, enfim, como andou essa relação, como está essa relação hoje e o que vai acontecer, enfim. Eu acho que os roteiristas encontraram coisas criativas assim para essa história. Mas eu espero sinceramente que aí tá Não, bom, que acabem, porque né? porque assim, os dois, né, já têm certa idade, entendeu? E daqui a pouco, enfim, não estarão mais aqui e aí, né? Vou fazer um Halloween Ends no além, não sei. Eu tô muito preocupada de ver se, entendeu? Porque assim, porque aprendemos, né, com essa trilogia que dá para as coisas podem reviver, se podem. Achei que morreu. Será que morreu? Não sei. Então, eu tô um pouco receosa de que eles resolvam, pô, Olha, deu para certo isso aí, mim, vamos fazer mais. para mim, aquele Tá final bom. é já para deixar o gancho garantido para continuar arrancando dinheiro da franquia. Mas eu concordo contigo, Karen. Eu acho assim, eu vou usar a palavra digno, porque depois de tantas outras. O primeiro é muito bom, gente. Como a Karen falou, e o Ícaro também, né, mencionou. O primeiro é um clássico, e ele consegue trabalhar com muito pouco, com atenção. Então, é aquele filme que, mesmo hoje, se você pegar, deixar tudo no escuro e colocar para assistir, você vai, né, se embrenhar nesse clima aí de tensão e vai ficar envolvido por isso. Mas depois de tantas, né, adaptações e mudanças, de tanto que mexeram na história, eu acho assim que eles conseguiram
tentar trazer, né, uma unidade depois de tanta mistura que aconteceu e tentar dar um fim digno, assim. Então, vamos tentar fazer um desfechinho, né, não tão... Porque tem algumas versões, se eu não me engano, que tem a Jamie Lee Curtis também, que é do começo do milênio, que são, assim, Nossa. É uma ofensa. Então, eu acho que ele tenta trazer isso. Eu até achei uma sacada boa para marketing, mas também divertida, eles trazerem parte do elenco original, que eram só crianças lá em 1970, não lembro quanto, e tem até uma rainha do reality, né, a Kylie Richardson, que hoje ela está na franquia do The Real Housewives of Beverly Hills, não sei qual deles, e ela começou a carreira como criança, né, uma das crianças que estava ali sendo cuidada pela babá na noite do Halloween. Então, eles trazem de volta, né? Estão traindo aí um público diferente, mas também dando esse full circle, né? Dessa relação que se começou no Halloween ali dos anos 70. Mas eu realmente espero que eles parem por aí, que eles deixem respirar. E se você não tiver a fim de ver esse último, assista o primeiro. Assista o primeiro, cria ali um... Eu acho que ele tá na Netflix, não está? Eu acredito que ele está na Netflix. Eu tô viajando, né? Eu revisitei recentemente a Halloween, porque eu não tive contato com Halloween quando era criança, adolescente. Eu não cheguei a assistir. E eu fui atrás de Halloween por conta do lançamento de 2018, né? E eu, como eu já assisti, já conhecendo um pouquinho de cinema e tudo mais, é impressionante como o filme é bom, né? O Halloween original, né? Como ele consegue estabelecer clima, como ele consegue te dar medo só sugerindo as coisas sem ter muita coisa explícita. Os recursos que ele usa da trilha, que é incrível, dos enquadramentos, a cena de abertura de Halloween, gente. A trilha sonora, gente. A gente esqueceu. A trilha é maravilhosa. Eu sei que algumas pessoas podem ter, sei lá, podem ficar, não sei se ficam com medo, mas eu ouço a trilha e eu já fico, Halloween. Muito boa. E ela dá esse clima, né? E quem criou foi o John Carpenter, né? Que ele dirigiu o filme, fez o roteiro e a trilha. E assim, o cara conseguiu criar uma atmosfera que depois, e aí eu relato isso assim, assistir o filme e depois quando você tá sozinho na sua casa, você vai tomar um banho, você desliga uma luz de um quarto, assim, você pensa assim, gente, e se entrar alguém aqui? E se tiver, sabe? Não que é uma coisa que vai te dar um medo, assim, água eterno, que eu sou muito sugestionado, mas assim, depois de ter contato com o filme, depois eu fiquei assim, pensando assim, gente, é um terror muito possível, uma coisa horrível e muito possível, assim, de alguma maneira. Claro que, né, o nosso Michael Myers sobreviveu a muita coisa, mas assim, cara, a atmosfera que ele cria dessa coisa que tem sempre alguém ali à espreita, tem sempre alguém ali no fundo, ele tá sempre aquela presença, né, que tá ali, né, que inclusive no roteiro original, o Michael Myers era chamado de shape, forma, porque ele era sempre uma coisa que estava presente de algum jeito ali no enquadramento, e eu acho isso, assim, uma aula de como fazer o suspense, de como dar como fazer, criar uma atmosfera para o filme de terror, assim. Realmente o Halloween original, se você não está disposto a dar essa chance para essa trilogia nova, como a Ju falou, realmente assistir o filme original não vai te decepcionar nem um pouco, pelo contrário. Se você não assistiu, é uma obra-prima, com certeza. Incrível. E ele não está na Netflix, tá, gente? Eu confundi com o Massacre da Serra Elétrica, que é o filme que eu escolhi aqui dos clássicos que amamos, vamos falar dele daqui a pouco. Mas ele está no Globoplay com um plano Lionsgate Plus e no Look também para você alugar. Então é isso, vale a pena, gente. Eu acho que clássico é clássico por motivo, né? Porque realmente fez alguma coisa aí para ele né, perdurar ao longo dos anos aí, para ele ser memorável de alguma forma, né? Então, eu também super indico.
Com certeza. Agora a gente vai de um clássico para outros clássicos, porque nós três escolhemos os nossos clássicos de terror, os clássicos de horror, de suspense que a gente ama, e cada um vai defender o seu super clássico agora, para trazer para vocês as nossas dicas máximas, assim. Se você quiser escolher um filme certeiro para assistir no Dia das Bruxas, pode apostar em uma dessas nossas dicas aqui, que com certeza você não vai se decepcionar. Né, Ju? Qual que é o clássico que você ama, que você vai defender aqui? Gente, o clássico dos clássicos. Deixa eu virar meu fantasma de novo. Vamos, Marley, fica aqui. Marley. Vamos. Não é um nome muito fantasmagórico, né? Mas eu gostei demais. Melhor que Gasparzinho. Não é, não. Gasparzinho já foi, já passou o tempo. E a múmia, qual que é o nome? A múmia tá sem nome. A múmia eu não consegui dar o nome. Eu tô apegada Boris a Marley. Boa também. Boris Karloff. A gente pode fazer Marley e Boris. Marley e Boris. Marley e Boris, gostei. Mas, gente, o clássico dos clássicos. Qual que é o clássico dos clássicos depois de Nosferatu, né? Porque eu já tô numa coisa mais falada. O Exorcista, né, minha gente? O Exorcista original, aquele ali, antes de existir internet no mundo, que foi lançado no Brasil, se eu não me engano, em 1974, que é, assim, o filme que eu levei anos para conseguir assistir, porque era, acho que, um dos poucos filmes de terror que, quando eu colocava, eu já tinha medo de absolutamente tudo que estivesse ao meu redor. Mas caso, assim, você não tenha ideia do que se trata o Exorcista, se é que isso é possível, vamos lá. Né? A história se passa nos Estados Unidos, na década de 70. Tem uma família, né, pequena, que só tem a mãe e a filha de 12 anos, e a menina começa a se comportar de uma maneira estranha, e a mãe leva ela no psiquiatra, leva ela em vários lugares, até que ela começa a acontecer coisas estranhas e eles percebem que aquela garota não tem uma doença mental, mas sim está com o demônio no corpo. Literalmente, o demônio no corpo, tá? Não um dos demônios no corpo. E aí a gente vai acompanhar o exorcismo da Regan, né, que é o nome da personagem principal, que é a menininha de 12 anos, que vai ser executado por 2 padres. Bom, eu acho que esse filme, não sei se ele foi quem iniciou a onda de interesse por exorcismo na trajetória do cinema de horror, né? Mas imagino que foi ele. E é aquilo também, assim como o Halloween. É um filme feito nos anos 70, né, gente? Que, assim, só de curiosidades, de coisas que deram errado no set, é maravilhoso, porque só alimenta, né, as lendas urbanas sobre os perigos de se tratar sobre esses temas. Né? Então, o set pegou fogo, né? Chegaram a pedir para benzer o set para conseguirem terminar as gravações e tudo mais. Mas é um filme, então, que foi feito nos anos 70. Então, esse trecho aí que a gente vê dessa foto, que tem essa levitação, não tinha fundo verde para você meter CGI, né? Então, você tinha que ter outras estratégias. E é um filme que ele consegue também, além de trabalhar com esse medo de que, né, para uma sociedade judaico-cristã, do demônio, dessa figura, é uma figura muito consolidada no nosso imaginário, além de, né, então, ter esse grande medo, o filme ele consegue operar com, né, os tons que ele usa, a trilha maravilhosa, a quantidade de neblina que eles colocam em algumas cenas, e até outras curiosidades, assim, né? Tem uma cena clássica que eu adoro, né? Ou a cena que a Regan roda lá a cabeça, né? Em 360 graus, e tem a cena clássica que ela vomita no padre, né? E parece uma coisa assim super nojenta, uma coisa, sei lá, meio, nem sei como chamar, mas era só sopa de ervilha, gente, sabe? Então, assim, são várias estratégias muito, muito boas. Claro que, assim, você olhando hoje, talvez você tenha a sensação do Fred Krueger, Ícaro, que você está arrancando o boneco, né? Você consegue ver que, né, se fosse pedir para rodar o pescoço hoje, seria melhor. Mas a gente está falando de um filme de 74, né? E que até hoje me provoca vários e vários arrepios, assim. É muito bom. E é um filme, assim, aquelas que manda beijo para a família. Eu tenho uma prima super querida que esse é o nosso filme do coração, assim, né? Então a gente tem várias piadas que estão relacionadas às cenas do filme, né? Vocês viram que o terror aqui faz
faz parte da história de vida da criança grande aqui. Mas é isso, eu acho que esse filme ele é imbatível. Mas se você tem um pouco de medo, eu aconselho a ver de dia com a luz acesa. Não é um filme que eu já começaria vendo 3 horas da manhã sozinha em casa, sabe? Eu teria essa prudência. Olha, só para rapidinho, eu tive a experiência de assistir esse filme uma única vez com os meus poucos amigos durante o ensino médio e foi uma experiência avassaladora. Eu não tive coragem de rever, sabia? E eu sei um monte de curiosidade, um monte de coisa desse filme, porque ele é um filme, gente, tudo bem que é um filme de terror, mas é um filme tão bom, tão bem feito, tão genial, uma história tão bem amarrada, tudo tão incrível, que eu fui ler o livro que deu origem ao roteiro, que é incrível também, uma super adaptação do livro. Só uma curiosidade, nessa cena que a Ju falou, que a gente está mostrando agora, é a cena que a personagem da Regan está levitando durante o ritual, né, de exorcismo. E eles, para fazer essa cena, eles tiveram que pintar os cabos da cor do fundo do quarto dela para poder camuflar os cabos, porque não tinha como apagar isso depois, né? Então, assim, era muita improvisação, muitos recursos feitos na mão, e eu acho que por isso que o filme envelheceu tão bem, porque ele continua sendo absurdamente assustador até hoje. Se você pega esse filme para assistir em 2022, ele vai ser assustador do mesmo jeito, gente. Por mais que uma ou outra... É só não pausar e a gente segue o filme, ele vai ser assustador pra caramba. É incrível esse filme, muito bem. E vejam a versão sem cortes, né? Que tem cenas mais legais, aquelas. Não escolham a outra versão, escolham a versão sem cortes do diretor. Só para... você consegue assistir o Exorcista na HBO e também alugando pelo Google Play. Vale a pena, gente, assim, eu lembro muito do Exorcista, meus pais contando sobre o Exorcista na época deles, assim, que foi um negócio, assim, absurdo, sabe? Nossa, o pessoal não conseguia ver no cinema, porque era muito assustador, não sei o quê. Eu sempre tive curiosidade de assistir, mas eu tinha muito medo também, né, por conta do relato deles, assim. Aí, quando eu tive coragem de assistir, foi menos assustador do que eu pensei, porque eu acho que eu estava com uma expectativa muito alta. E, enfim, os efeitos especiais, ele deu uma envelhecida, mas por conta do que a gente consome hoje, né? Não quer dizer que os efeitos são ruins, né? Pelo contrário, eu acho que para a época é uma coisa, assim, super... né? Por isso que dá para entender o impacto que as pessoas tiveram na década de 70 quando assistiram, né? Mas, enfim, vamos seguir, né, gente? Porque, assim... Eu, por exemplo, eu gosto tanto do Exorcista que a Ju escolheu, quanto do filme do Ícaro. Então, assim, se deixar... Porque a gente gosta de clássico, né, gente? Essa que é a verdade. Né? Eu adoro o filme que o Ícaro escolheu, gente. Eu assisto todo Natal, Ícaro. Você quer saber? Uma vez eu coloquei minha avó para assistir comigo, ela quis me matar, porque ela achou horrível. Mas eu sou essa pessoa. Mas ela gosta de mim até hoje. Assisto no Natal. Bom, então... Adoro, assisto no Natal, foi ótimo. No Natal, eu assisto Anastácia no Natal, cara. Eu não assisto o filme que eu vou indicar. Anastácia, sabe? Pra mim é o maior filme de Natal. Esse eu sou perturbada, meu amor. Mas, assim, no Natal, eu acho que eu não vejo tanto terror, assim. Mas, ok, tudo bem, ó, cada um na sua. É bom, gente, a casa tá cheia de pessoas perto, entendeu? Não dá medo. Vocês não têm... A estratégia. Estratégia. A estratégia. Bom, mas a Karen já deu a dica aí, né? Já deu a letra do meu clássico que amamos, e eu vou indicar para vocês Alien, o Oitavo Passageiro, o filme original, o filme que deu aí a origem a todas as sequências. Acho que fui eu. Acho que o Alien derrubou o Ícaro. Eu achei que era eu agora. Nossa, mas tá maravilhoso essa cena, porque parou com a mão aqui e o Ícaro estava estático, né? A minha internet tá caindo o tempo todo, tá? Então minha alma canta Foi pro espaço, voltou. Tô aqui, ó. Já paramos de falar de Exorcista, tá? Podemos continuar. Tá vendo? Podemos continuar, vamos lá. Podemos continuar. E aí, ó, tem o Alienzinho fazendo... Xenomorph fazendo jazz hands aqui na tela para vocês. Jazz hands.
Gente, parece. Enfim, voltando. Parece cumprimento Star Trek, ó. Não parece, olha lá, as mãozinhas, as Ó. garrinhas. Vamos lá. Alien, o Oitavo Passageiro é a minha indicação de clássicos que amamos, porque o Ridley Scott, quando acerta demais, e é o caso desse filme. Ele é muito, muito bem feito, porque ele consegue te dar um clima de terror, ao mesmo tempo de ser uma história instigante, de te dar curiosidade. Ele passa num futuro próximo, tá? E acompanha uma tripulação de uma nave de mineração que para agora tem problemas com essa parte, eu fico confuso nessa parte, mas assim, eles param num planeta, numa lua, eu acho, né? Eles acabam tendo um contato com um bicho esquisito que mora nesse lugar, que acaba abraçando o rosto do capitão dessa tripulação. E eles levam esse capitão desesperado para dentro da nave e tentam separar esse bicho que gruda no rosto dele, né? Todos os bichos dessa franquia ganharam nomezinhos assim em inglês, e esse é o facehugger, né? Tipo, o abraçador de rosto. E depois de um tempo, o bicho sai da cara do capitão, né? E eles começam. E tá tudo bem, ele tá restabelecido, não aconteceu nada demais. Tem uma cena muito simpática, muito divertida ali entre eles, comendo, jantando, né? E conversando. E aí tem uma das cenas mais antológicas da história do cinema, que é o nascimento do xenomorfo. E assim, eu poderia até não contar essa cena em detalhes aqui, porque eu daria um spoiler do filme que eu tô indicando, mas ela é tão incrível e já foi reproduzida tantas vezes na história do cinema que não tem nem graça pular essa parte. E para surpresa de todo mundo, e inclusive para surpresa da equipe que estava gravando, porque o Ridley Scott não avisou que voaria tanta coisa na cara deles. Essa eu acho que é a parte mais legal, sabia? Que a equipe não estava sabendo. A equipe que estava gravando, gente, para quem não tá lembrando dessa cena específica, o Alien estoura a barriga do capitão, né? Ele nasce estourando a barriga do capitão, e nessa cena em questão voa coisa para todo lado, assim, voa pedaço de entranhas e tudo. Entranhas, e acerta sangue para todo lado, assim, e o susto da tripulação, dos atores, é genuíno, porque os atores não foram avisados que seria desse jeito, naquela tomada, como é que funcionaria. E aí esse bicho escapa e eles começam a perseguir esse bicho esse alien que tá andando por dentro dessa nave e deixando um rastro de corpos assim dentro da nave. Então esse é um resumo bem porquinho de Alien, Oitavo Passageiro, que é um clássico e ele é incrível, 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 incrível. Ele é incrível como um cinema de ambientação, porque ele te coloca numa... Assim, você acredita que aquela nave é real, a ambientação da nave que eles estão é muito bem feita, é claustrofóbico, as cenas são escuras na medida certa para te sugerir as coisas. Então, tipo assim, como o cinema é incrível, como a história é super redondinho, a protagonista, a Ripley, é um puta personagem, muito bem escrito, e você torce por ela o tempo todo, porque ela é muito humana e muito real. Então, assim, o filme é um filme original, tá? É muito, muito, muito bom, e é uma indicação que eu dou, assim, que você pode ir de olhos fechados. É uma experiência que consegue te envolver, você se importa com aqueles personagens, ao mesmo tempo que você quer muito saber como que vai se dar o desfecho dessa caçada aí, parece bicho tão esquisito e tão assustador com esse design tão doido que vocês estão vendo aí na tela agora. Então, a minha indicação é Alien, o Oitavo Passageiro. Muito boa. Que também é dos anos 70, né, gente? Olha só. Algo acrescentar, 79, né? Inclusive, mais uma curiosidade só, que esse filme ele estava com o roteiro pronto e não tinha ninguém que se interessasse em fazer esse filme acontecer, só que aí surgiu uma coisa chamada Star Wars nesse meio tempo,
E aí O quê? Não conheço. os estúdios não achavam. Nunca vi. Os estúdios achavam que as pessoas não iam ter interesse numa história que se passava no futuro e um Uhum. sci-fi de terror, né? Ficção científica de terror. E aí, quando Star Wars apareceu, os estúdios saíram correndo desesperados para ter seus próprios ficção científica. Sim. E aí, o roteiro que estava pronto na hora para ser feito era o roteiro de Alien. E aí, pum, virou esse clássico que depois foi remexido tantas vezes. Mas, enfim, Depois foi meio Halloween também, né? Foi. A Sigourney acho que Weaver, assim como a Jamie Lee Curtis também, ela já teve vários parentescos diferentes ali. Eu acho que os 3 primeiros filmes são interessantes de assistir. Assim. Se não der para ver os 3, assiste o primeiro, óbvio. Mas assim, dá para encarar. O segundo e o terceiro são interessantes. Assim. Depois disso, aí começa Alien vs Predador. Aí começa... Não, Alien vs Predador assim. É difícil. Olha, desafiador. Vai ter o filho. Lembra que tem o filho do Alien Predador, gente? Você gostou do Alien Predador, Ícaro? Eu amei. Eu era adolescente, eu achei super. Tá explicado. Eu era adolescente, eu achei super divertido, achei super engraçado. Assim, é horrível, mas eu achei super divertido. Então, vale a pena se você quiser rir um pouco. Não, mas tem filmes horríveis que... seguindo nossos... Eu, por exemplo, amo Gremlin, gente. Olha aqui, ó. Mas eu vou defender que... É um filme Gremlin... Mas Gremlin eu vou defender que não era horrível. Porque, além de tudo... Não é... Gremlin já trazia temáticas atuais. Você tinha até o Gremlin que passava batom vermelho, que já tinha uma questão ali. Não lembra? Tinha mesmo. E o Gizmo era a coisa mais linda do mundo, gente. O meu Gremlin... ele foi alimentado depois da meia-noite, ó. Tá no cinema. Eu acho. Mas eu adoro esse filme. É muito legal, assim. Depois que você vê as curiosidades de produção também do Gremlin, deixa o filme ainda mais interessante. Sim. E os erros dele, assim, que tem uma hora que o animador aparece, o animador do... ele aparece de Natal, assim, umas falhas. Essas coisas de bastidores é bem legal. Eu amo. Mas e o seu clássico que você ama, cara? O meu Gremlin? Não é Gremlin. Não, poderia ser, né? Talvez quando a gente fizer o Dia das Crianças lá, os filmes que marcaram nossa infância, vamos colocar o Gremlin. Criança bem saudável, né? Mas o meu é um filme bem leve, assim. Ele é bem... ele é bem tranquilo, assim, dá pra ver em família, dá pra ver no Natal com a sua avó, ela vai amar. Que é o Massacre da Serra Elétrica. Dá pra você ver numa fazenda isolada, né? E ficar calmo, assim. Deus me livre. Gente, esse filme, ele é uma coisa, assim... Eu não sou uma pessoa tão perturbada assim, tá, gente? É porque realmente o filme ele é um marco, né? Justamente porque acho que ele explorou até demais, assim, o gênero, né? Ele é um filme de 74 e acho que, assim como O Exorcista, ele, enfim, chocou um pouco, né, as pessoas, tanto que ele foi proibido em alguns países, né? Não sei se até hoje tem algum país que proíbe, não sei dizer, mas eu sei que na época que ele foi lançado ocorreu isso, né? Eles consideraram o filme violento demais, né? E realmente, gente, assim, mesmo assistindo hoje, ele é um filme é bem slasher mesmo, né? Como o próprio Ícaro falou. Inclusive tem um remake que eu não consegui assistir até hoje porque eu tenho medo. Porque como eu gosto muito do original de 74, eu confesso que eu fiquei bem reticente assim, de assistir o remake. Tá na minha lista. Eventualmente, em algum momento da minha vida, eu vou assistir, né? Provavelmente num dia assim, de muito sol, com pessoas perto, quando eu me sinta segura, né? Porque se o de 74 é bem violento, assim, bem sanguinário, o remake talvez não vai deixar muito a desejar, né? Mas, enfim, a história é aquela história típica de terror, né? São amigos aí que estão viajando na estrada aí nos Estados Unidos e eles encontram uma casa super esquisita e falam, pô, vamos entrar da hora. Né? Basicamente aí. Não, tem mais coisas na história, né? Mas para resumir, é basicamente isso, né? E aí eles encontram um cara bem doidão aí, que é o Leatherface, que é esse que tá aparecendo aí na foto, com
essa serra elétrica, que coisa boa ele não vai fazer com isso, né? E é legal que esse personagem ele foi inspirado num serial killer que realmente existiu, que é o Ed Gein, né? Que acho que é um serial killer que é mais reproduzido no cinema, né? O Hannibal Lecter também foi inspirado nele, enfim. Que era um cara, assim, esse sim, bem perturbado, tá, gente? Que ele até, assim, fazia máscaras e roupas com a pele das vítimas dele, assim, era bem bizarro mesmo, né? Enfim, ele é um filme, assim, para você assistir se preparando, porque tem umas cenas, assim, não é nem de tanto medo, mas tem umas cenas nojentas, assim, umas cenas bem perturbadoras, assim, bem com um gosto bem duvidoso, muito bizarro, assim, enfim, não almoço assistindo esse filme, eu não recomendo, mas, assim, ele realmente é um filme de terror mesmo, assim, com um T maiúsculo, assim, porque ele é assustador, ele enfim, ele te deixa, assim, totalmente desconfortável, assim, né, assim, em nenhum momento você fica, sabe, você não tem aquele respiro, assim, não tem, gente, ele é bem, é um pouco difícil de digerir mesmo, então, assim, assista, né, de manhã, assim, entendeu? Não assista à noite, não assista sozinha, porque eu não recomendo, a não ser que você seja uma pessoa corajosa, né, tem aí né, Tem enfim, uma queira outra encarar essa alternativa experiência. também. Olha, eu tenho uma teoria que depois que você tem gatos, eu amo cachorro também, tá, gente? Mas depois que você tem gatos, você já imagina que todo e qualquer ruído que você ouça de noite, a É culpa é do verdade, gato, porque normalmente é é ele mesmo verdade. que está Você derrubando fala alguma assim, coisa na nossa, casa. estão destruindo minha casa. Não, é Estão só o destruindo gato minha casa. dando um Você rolê não noturno. pensa. Você não pensa, não, é um fantasma. Então, assim, você tem gato, você consegue assistir de madrugada. Agora, se você É não tem, verdade, a gente recomenda prudência e assista essas sugestões pela manhã. Olha que manhã agradável. com certeza. Bom, então essas foram as nossas dicas aí para você curtir esse Dia das Bruxas. Dicas saudáveis. Dicas saudáveis, dicas animadas. Leves. Com certeza vai ter momentos agradabilíssimos assistindo esses filmes que a gente indicou. E é aquilo, essas últimas 3 indicações são certeiras. Se você quiser ter um pouquinho de pavor e sentir o coração batendo mais forte, Sim. nesse Halloween, com certeza você vai ter esses momentos com os filmes que a gente indicou, falou para você hoje. A gente espera que vocês voltem, continuem mandando sugestões, aproveitem as nossas dicas. Comentem nas redes sociais do Terra. As meninas são meio low profile, mas eu vou falar mais uma vez que as minhas redes sociais são @IcaraRimalta. No Instagram e no Twitter você pode me achar. E comenta Deixa na lógica, nas redes né? sociais do Terra o que você achou desse episódio. E é isso. A gente fica por aqui. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse live quest depois dos créditos. Tchau, Tchau, tchau. tchau, gente. Bom Tchau, Halloween para gente. vocês. Até.